E galera, na aula de hoje a gente vai falar de calor específico. Na verdade, a gente vai trabalhar mais ou menos o que é isso e como vocês podem chegar nesse valor, né? Então, como vocês viram na aula passada, calor é basicamente energia em trânsito, né? Calor é a energia que um sistema passa para o outro, né? Ou que o objeto passa para o outro. E isso acaba causando uma variação de temperatura, né? Do sistema do objeto. E normalmente esse calor ele só acontece quando você tem dois sistemas com temperaturas diferentes. E normalmente o calor, né, a energia transferida do sistema mais energético, ou seja, do sistema que tem mais temperatura, tem a maior temperatura, para um sistema menos energético, um sistema que tem a menor temperatura. Então, vamos supor que eu tenho um sistema, ele está numa temperatura qualquer e você dá calor para esse sistema, certo? Quando esse sistema recebe essa energia, ele vai ter uma variação de temperatura, certo? Só que para diferentes sistemas você pode ter diferentes variações de temperatura dependendo do quanto de calor que você põe dentro desse sistema. Então vamos dar um exemplo aqui. Imagina que a gente tem o álcool e a água aí no fogão. E aí, antes de acender o fogão, a gente mede a temperatura do álcool, a gente mede a temperatura da água. Então o álcool vai estar a uma temperatura inicial, TI, e a água vai estar a uma temperatura inicial, TI também. Tá bom? Só que aí a gente acende o fogão, a mesma quantidade de fogo que a gente põe para o álcool, a gente põe para a água, e a gente deixa ali mais ou menos 1 minuto os dois no fogo, beleza? E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente aplicou uma certa quantidade de energia, né? A gente transferiu calor para os dois sistemas, né? A gente transferiu calor tanto para o álcool quanto para a água. E aí, a gente desliga o fogão agora e mede a temperatura final. Então, depois que eu transferi uma certa energia, uma certa quantidade de energia para esses dois sistemas, a gente foi lá e mediu a temperatura. Então a temperatura do álcool foi de TI para um T grande F e a água foi de TI para um T pequeno F. Beleza? Os dois saíram da mesma temperatura, nós aplicamos a mesma quantidade de energia, mas o álcool no final ele ficou numa temperatura tal e a água ficou em uma temperatura diferente da temperatura do álcool. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu transfiro uma certa quantidade de energia em um sistema, dependendo desse sistema, a minha temperatura pode variar de maneiras diferentes. Ok? Então, por exemplo, aqui no álcool, o ΔT foi de TF, T grande F, menos T grande I. E o meu ΔT na água foi de T pequeno F, menos T grande I. Então você pode ver que dependendo do sistema, se eu aplicar uma certa quantidade de energia dentro desse sistema, isso pode causar diferentes variações de temperatura dependendo da substância que é constituído esse sistema. Então a gente supôs que a gente deixou o fogo ligado ali durante a mesma quantidade de tempo, nos dois casos, tanto para o álcool quanto para a água. Então vamos dizer que a temperatura do álcool variou de 60 graus. 60 graus Celsius. E a temperatura da água variou de 30 graus Celsius. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o álcool ele esquentou mais rápido que a água. Vocês entendem isso? Isso quer dizer também que o álcool é mais fácil de variar a temperatura do que a água. Certo? Por quê? Porque eu apliquei a mesma quantidade de energia, né? Eu deixei ali ligado a mesma quantidade de tempo no fogo e o álcool
variou a temperatura mais do que a água. Isso quer dizer que é mais fácil variar a temperatura do álcool do que variar a temperatura da água, certo? Mas então aí você pergunta, poxa professor, então como que eu vou saber qual substância é mais fácil ou mais difícil de variar a temperatura? Então para isso, existe uma propriedade de cada substância, uma propriedade física de cada substância, que o nome é dado por capacidade calorífica ou capacidade térmica. Essa capacidade calorífica ou capacidade térmica, ela mede exatamente aquilo que a gente viu ali embaixo no exemplo. Ela mede quanta energia a gente precisa dar para um sistema para ele variar uma unidade da sua temperatura. Se a nossa unidade está em graus Celsius, por exemplo, então é quanta energia a gente precisa colocar dentro do sistema para ele variar 1 grau Celsius. Então, se eu digo que a capacidade térmica da água é maior que a capacidade térmica do álcool, quer dizer que eu preciso fornecer mais energia para a água para variar 1 grau Celsius do que eu preciso para variar 1 grau Celsius do álcool. Porque a capacidade térmica é a quantidade de energia que eu preciso para variar 1 grau Celsius. Então é a quantidade. Se eu falo que a capacidade térmica da água é maior, então a quantidade de energia, certo, que eu preciso dar para a água para variar 1 grau Celsius é maior que a quantidade de energia que eu preciso dar para o álcool para ele variar 1 grau Celsius. Você pode ver isso aqui que eu estou falando no exemplo, entendendo que foi preciso menos tempo para fazer o álcool variar 30 graus Celsius. Porque para variar 60, que foi o que ele variou no total, né, ele teve que variar 30 em algum momento. Enquanto a água variou 30 no total. Ou seja, foi preciso transferir toda a energia para variar 30 graus da água, enquanto eu precisaria de menos energia para variar 30 do álcool, tendo em vista que toda a energia que eu coloquei variou 60 graus do álcool, que é maior que 30. Então tá aqui a definição. Anota aí no seu caderninho, em qualquer lugar, para ficar bem fixado na sua cabeça, que a capacidade calorífica é a quantidade de energia necessária para variar uma unidade de temperatura do sistema. Ok, pessoal, mas estou confuso, porque o tema da aula é calor específico e você está falando de capacidade térmica. Qual que é a relação dos dois? Então, a relação é direta, na verdade. A capacidade térmica é aquilo que está lá na definição, e o calor específico ele é a mesma coisa da capacidade térmica, só que agora a gente leva em conta também a massa que a gente tem no sistema. Vamos dizer que aqui no exemplo tem 1 kg de água e 1 kg de álcool. Então, se eu tivesse menos massa, se eu tivesse, por exemplo, 500 gramas de água ou 500 gramas de álcool, o resultado que eu tive aqui poderia ser diferente. Não sei se deu para entender. Mas a quantidade de substância que eu tenho ali dentro do sistema, ele também tem que ser considerado. Então, por exemplo, como eu estava dizendo, se eu tivesse 1 kg de água ali, eu transferisse esse tanto de energia ali para o sistema e variasse 30 graus Celsius. Se eu tivesse 500 gramas de água, eu poderia variar menos ou mais graus Celsius aí, certo? Então, dependendo da massa, dependendo da quantidade de substância, da quantidade de massa dessa substância que eu tenho ali dentro, pode ser mais fácil ou mais difícil da gente variar essa temperatura. E é isso que o calor específico mede. Então, se a capacidade calorífica, a capacidade térmica, ela media a quantidade de energia necessária para variar uma unidade de temperatura do sistema, o calor específico ele mede a quantidade de energia necessária para variar uma unidade de temperatura de uma unidade de massa da substância que tem nesse sistema. Professor, não entendi nada. Calma, vamos por partes. Vamos dar uma olhada na definição. Calor específico é a quantidade de energia necessária para uma unidade de massa de uma substância variar uma unidade de temperatura.
ok? Enquanto a capacidade calorífica ou a capacidade térmica é a quantidade de energia necessária para variar uma unidade de temperatura do sistema. Então você vê a diferença? No calor específico, a gente leva em conta a massa do sistema, a massa da substância que está no sistema. A gente vai estar especialmente interessado no calor específico. Eu dei a capacidade calorífica só para vocês entenderem melhor do conceito, ok? Professor, você está falando um negócio de unidade de massa, unidade de temperatura, eu não estou entendendo direito o que é isso. Calma, vamos para exemplos, né? Vamos dar um exemplo para vocês entenderem. Então, a nossa unidade de massa, de temperatura e de energia vão ser essas aí que a gente vai trabalhar, tá? Quase sempre, ou praticamente em todo exercício, a gente vai trabalhar sempre com essas unidades, tá? A gente não vai sair disso. Provavelmente, se variar muito, vai variar o Celsius ou vai variar a grama, porque a gente já ensinou para vocês como que transfere unidade para unidade, né? Como que transfere grama para quilograma, como que transfere Celsius para Kelvin ou Celsius para Fahrenheit. Mas eu sinceramente acho que a gente só vai trabalhar com essas 3 unidades aqui, ok? E a gente vai ficar nisso. Mas enfim, para tentar, né, falar de uma maneira mais prática as definições, eu vou falar, em vez de unidade de massa, unidade de temperatura e quantidade de energia, vou falar cada unidade para vocês tentarem entender, ok? Então, o calor específico é igual a caloria necessária, quantidade de energia, né? A caloria necessária para 1 grama de uma substância variar 1 grau Celsius. Beleza? Vou falar de novo. Calor específico é a caloria necessária para 1 grama de uma substância variar 1 grau Celsius. Beleza? É a mesma coisa que está escrito aí em cima. Só que em vez de falar uma unidade de temperatura, uma unidade de massa, quantidade de energia, eu falei a unidade em si que a gente está trabalhando. Beleza? Assim talvez vocês estão mais acostumados de trabalhar e entendem melhor, ok? Então você pode falar desse jeito também. Bom, ok, então a gente já viu, né, a definição e tal. E agora eu vou falar para vocês, dar para vocês a formulazinha, como que se escreve, né? Bom, a capacidade calorífica a gente vai colocar como C grande. Isso vai ser igual calor, né, a quantidade de energia transferida para o sistema dividido por ΔT, que é a variação da temperatura. E o calor específico é um Czinho, ele vai ser igual à quantidade de energia transferida, né, para o sistema, que é o calor, dividido pela massa da substância que tem o sistema, vezes o ΔT, a variação de temperatura. Beleza? Então você tem essas duas formulazinhas, mas como eu disse, o principal aqui é o calor específico, e se vocês forem gravar, o que vocês têm que gravar é isso aqui. Bom, galera, é basicamente isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham entendido o conceito de calor específico, né? Que tenham entendido que isso é uma propriedade do material, né? Isso é uma propriedade da substância que compõe o sistema, ok? Então, valeu, galera, e até a próxima.